Olá, como vai você? Aqui é Angélica Nogueira. Estamos lendo o livro Pastoreando o Coração da Criança, de Ted Tripp, da editora Fiel. Estamos entrando no capítulo 5 e eu quero te perguntar se esse áudio tem feito diferença para você, se você tem aproveitado esses minutos para refletir sobre a educação do seu filho, sobre o propósito de Deus para a sua vida em relação ao seu filho. Espero em Deus que esteja fazendo diferença para você, como tem feito para mim. Vamos ao capítulo 5. Examinando seus propósitos. Era um claro, refrescante e estimulante dia de outono. Apesar da leve chuva, era festivo, um típico dia de festa no oeste da Pensilvânia. A banda tocava. Todos os grupos, desde o futuro agricultores da América até os veteranos das guerras estrangeiras, marchavam no desfile. Debaixo de nosso guarda-chuva, estávamos com frio, mas como se podia abandonar uma diversão tão tradicional? Na porta final do desfile, havia uma tropa de pequenas balizas, na idade de 3 a 5 anos. Uma que estava entre as últimas chamou minha atenção. Ela parecia ter menos de 3 anos de idade. Sua fantasia mínima a deixava exposta à chuva e ao frio. Ela chorava e, enquanto a tropa marchava na chuva fina, ela quebrava o alinhamento e corria para sua mãe. Sua mãe a empurrava continuamente de volta para seu lugar no desfile. Nunca esquecerei do senso de desespero e confusão nos olhos daquela pequena menina, enquanto passava por nós, marchando e soluçando. A atitude dessa mãe implicava em alguns objetivos de educação. Podemos concluir que ela queria que sua filha se tornasse bonita e solicitada. Ela sabia que não se pode começar cedo demais a preparar um filho, a fim de atender aos seus sonhos de infância. Isso era importante para sua mãe. Não é necessário muita imaginação para avaliar a agenda daquela mãe ou pensar como essa garota passou a sua infância. No começo, a mãe em questão não tem certeza de seus objetivos específicos ou quanto ela tinha consciência das coisas que a levaram a fazer os sacrifícios. Correr ao lado da tropa, curvando-se, suplicando sua filha que segurasse corretamente o bastão e se mantivesse na linha do desfile. Porém, estou certo disto, ela tinha um objetivo para sua filha. Todos nós temos. Há objetivos que dirigem nossas escolhas, enquanto criamos nossos filhos. Algumas pessoas conseguem articular seus objetivos, outros podem ser inferidos através das escolhas feitas pelos pais. Objetivos não bíblicos. Os pais querem que os filhos tenham sucesso para que possam sair-se bem e viverem vidas felizes e confortáveis. Esse desejo por sucesso tem uma forma e uma definição diferentes para pessoas diferentes. Mas todos os pais querem filhos bem-sucedidos e felizes. Queremos que eles tenham vidas adultas cheias de oportunidades e livres de problemas. Seja qual for a sua definição de sucesso, desejamos sucesso para os nossos filhos. Estamos bem conscientes de que a forma como são criados tem muito a ver com o sucesso futuro. Existem muitas maneiras utilizadas pelos pais a fim de conseguir este sucesso. Ajudar os pais a produzirem filhos bem-sucedidos é uma indústria crescente. Centenas de livros apontam o caminho do sucesso. Programas são desenvolvidos e lançados no mercado. Especialistas em psicologia, teologia, educação, atletismo e motivação já se desgastaram e as suas audiências. Vejamos várias formas de preparo dos filhos para que sejam bem-sucedidos. Desenvolvendo habilidades especiais. Alguns pais envolvem seus filhos em uma infindável lista de atividades. Eles os empurram para o judô, futebol, polo aquático, ginástica, natação, aulas de dança e de piano. Essas habilidades não são más e podem ter um lugar na sua vida. Mas avalia-se um pai pelo número de atividades oferecidas ao filho? Avalia-se um filho pelo número de habilidades desenvolvidas? Mesmo que esse ritmo frenético de atividades se revele benéficos, como pai cristão, você não se preocupa pelos valores implícitos ensinados pelos treinadores e instrutores dessas atividades? O desenvolvimento dessas atividades tem um conteúdo bíblico? Os filhos receberão instrução bíblica sobre uma autoimagem correta, o espírito desportista, a leal, o comportamento, a capacidade de resistir, a perseverança, a amizade, a integridade, os direitos à competição e o respeito pela autoridade?
Obviamente, você deve entender o que é sucesso. O verdadeiro sucesso dependerá das habilidades que estas práticas ensinam. O que é uma definição bíblica de sucesso? Ajustamento psicológico. Outros pais lutam mais por objetivos psicológicos. Levados por vívidas recordações de sua própria infância, estão preocupados com o ajustamento psicológico dos seus filhos. Livros e revistas assediam esses pais. Tais escritos proclamam a mais recente psicologia popular, tudo elaborado para mamães e papais inseguros. Esses gurus prometem ensinar-lhe como construir a autoestima em seus filhos. Você já notou que nenhum livro promete ajudar a produzir filhos que estimem os outros? Como ensinar seus filhos a viverem no reino de Deus, onde o que dirige é servo, se ao mesmo tempo tentar ensiná-los como fazer pessoas de seu mundo o servirem? Para os pais que se sentem manipulados, os psicólogos de crianças oferecem estratégias para ensinar seus filhos a serem eficazes em relação às pessoas, manipulação facilitada. Ainda há outros especialistas que se aproveitam do medo de mimar demais os filhos e prometem filhos que não são mimados. Cada edição do catálogo do Clube do Livro do Mês tem suas ofertas de psicologia popular para a criação dos filhos. Os pais os compram aos milhões e curvam-se aos especialistas que lhes dizem que esse tipo de treinamento seus filhos precisam ter. Essa é a pergunta que você necessita fazer. Esses objetivos psicológicos são dignos para os cristãos? Que passagens da Escritura conduzem-me a esses objetivos? Filhos salvos. Conheço muitos pais cuja preocupação é conseguir que seus filhos sejam salvos. Concentre-se em fazê-los dizerem a oração do pecador. Esses querem que seus filhos convidem a Jesus para entrar em seus corações. Levam Joãozinho aos trabalhos de evangelismo infantil, Clube das Boas Novas, acampamentos ou a qualquer outro lugar onde alguém venha a conduzi-los a uma decisão de confiar em Cristo. Pensam que, se seu filho for salvo, todos os problemas da vida serão resolvidos. Às vezes, os pais se sentem assim porque sua própria experiência de salvação foi marcada por uma transformação completa. Então, desejam que seus filhos tenham aquela experiência também. Essa é uma questão sensível que precisa ser composta de dois fatos. 1. Não se pode saber com certeza absoluta se uma criança é salva. Mas muitas passagens, como a do Senhor, Senhor, no final do Sermão do Monte, Mateus 7, 21, 23, indicam que mesmo a fé não genuína pode levar alguém a praticar boas ações. O coração pode enganar-se, por isso a Bíblia alerta sobre os perigos do auto-engano e exorta a testarmos a nós mesmos para ver se estamos na fé. 2. A profissão de fé em Cristo proferida por uma criança não muda as questões básicas da criação de filhos. Os objetivos dos pais devem ser os mesmos. As atitudes que a criança é chamada a praticar são as mesmas. A criança requer o mesmo tipo de treinamento que necessitava antes de ser salva. Ela terá momentos de ternura e momentos de frieza espiritual. A tarefa dos pais não muda quando a criança faz uma decisão de seguir a Cristo. Há muitas passagens que ensinam a necessidade de pastorear, treinar, instruir e disciplinar seus filhos. Nenhuma dessas passagens indica como alvo o leva a criança a pronunciar a oração do pecador. Culto doméstico. Alguns pais estão persuadidos de que a família que ora unida permanece unida. Então, determinam que terão períodos de leitura bíblica diária. Cada membro da família precisa estar presente. Então, estão conscientes sobre a necessidade das devoções diárias. Porém, por mais valioso que seja o culto em família, não é substituto para a verdadeira espiritualidade. Conheço uma família que nunca deixou de fazer um culto doméstico, liam a Bíblia e oravam cada dia. Mas na vida, nos valores familiares, não havia qualquer conexão entre a rotina do culto doméstico e a prática na vida espiritual. Embora o culto doméstico seja de muito valor, a vida daquela família refletia uma espiritualidade defeituosa. Filhos bem comportados. Alguns sucumbem à pressão de criar filhos bem comportados. Nós os ajudamos a adquirir boa postura e os ensinamos a conversar.
Queremos filhos que tenham certas graças sociais. Desejamos que façam os convidados sentirem-se à vontade, almejando que possam reagir graciosamente, mesmo sob pressão. Sabemos que essas habilidades são necessárias para sermos aceitos em nosso mundo. Agrada-nos ver essas graças sociais em nossos filhos. Sou um pastor que criou 3 filhos e, com certeza, não tenho nada contra crianças bem comportadas. No entanto, ter crianças bem comportadas não é objetivo digno. Este é um grande benefício na criação bíblica de filhos, porém, é um objetivo secundário. Você não deve reagir ao comportamento de seu filho para agradar alguém. As tentações para se fazer isso são numerosas. Todo pai já enfrentou a pressão de corrigir o filho ou uma filha porque os outros achavam apropriado. Talvez você estava com visitas quando o Júnior fez ou disse algo que você interpretou como inofensivo, mas que foi questionavelmente mal entendido pelos visitantes. Atingido pelos punhais de desaprovação de seus amigos, você sentiu a necessidade de corrigir Júnior por causa dos outros. Se consentir com este proceder, seu foco na educação se tornará o comportamento. Tal atitude trabalhará a lidar biblicamente com o coração do Júnior. A questão crítica torna-se o que os outros pensam e não o que Deus pensa. A correção paciente e santificada é reprimida pela urgente pressão de mudar o comportamento. Se o seu objetivo é crianças bem comportadas, você está aberto a centenas de tentações que o levam a buscar o que é conveniente. O que acontece à criança cujo treinamento é levá-la a fazer tudo o que é apropriado? Quando o bem comportado está desvinculado das raízes bíblicas do servir, as boas maneiras tornam-se um clássico instrumento de manipulação. Seus filhos aprendem a manipular os outros de modo sutil, mas profundamente dirigido ao proveito próprio. Alguns filhos se tornam manipuladores sórdidos e desprezam os menos educados. Outros, vislumbrando além da facilidade e da hipocrisia, tornam-se rudes e vulgares, rejeitadores dos padrões culturais. No final dos anos 60 e no início dos 70, muitos jovens começando a vida adulta rejeitaram a etiqueta social na tentativa de serem reais e simples. Qualquer dessas reações é uma consequência de boas maneiras desassociadas da âncora bíblica de ser um servo. Boa educação. Em meus anos como administrador de escola, encontrei muitos pais cujo objetivo era a boa educação. Estes pais são esforçados, trabalham com seus filhos durante horas cada noite. Treinam e preparam, encorajam e avisam, não param até que sua criança seja bem-sucedida. O objetivo é que ela obtenha os prêmios acadêmicos e o reconhecimento escolar. Tenha a convicção de que a educação traz o sucesso. Infelizmente, muitas dessas pessoas desiludidas e machucadas são integralmente educadas. É possível ser bem educado e não entender a vida. Controle. Alguns pais realmente estão sem um objetivo nobre. Simplesmente desejam controlar seus filhos. Querem que seus filhos raciocinem, comportem-se, sejam bons, sejam legais, entre aspas. Contam a seus filhos como tudo era diferente no tempo em que foram criados. Frequentemente empregam os métodos de disciplina, entre aspas, testados e verdadeiros, que seus pais utilizaram e parecem funcionar. Desejam filhos controláveis. Requerem que façam o que é certo, seja qual for o significado disso no momento. Em última análise, seu alvo é controlar seus filhos. Exortação bíblica contra a influência cultural. Qualquer estudante do Velho Testamento sabe que Deus se preocupava com a susceptibilidade de Israel à influência do povo de Canaã. Deus ordenou a Israel que expulsasse as nações sem mostrar compaixão. Ele sabia que, se o povo de Canaã vivesse ao lado deles, Israel se perderia. De modo semelhante a Israel no Velho Testamento, estamos sujeitos à poderosa influência da cultura. Assim como Israel, precisamos rejeitar as coisas da cultura que são abomináveis a Jeová, nosso Deus. Por um lado, devemos estar dolorosamente conscientes de que os objetivos não bíblicos, tais como os esboçados nesse livro, por outro lado, urge abraçando os objetivos das Escrituras. Há tantas áreas em que seus filhos necessitam de direção.
Que objetivos é amplo e flexível o suficiente para se adequar a todos os estágios do desenvolvimento infantil. Que objetivos bíblicos gerais poderão guiar e conceituar sua visão de vida e, portanto, a educação de seus filhos. Qual seria um objetivo bíblico válido? Objetivo bíblico abrangente. A primeira e mais conhecida pergunta do Catecismo Menor de Westminster responde a esta questão. Qual é a finalidade principal do homem? A finalidade principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Existe qualquer outro objetivo mais digno? Você está disposto a começar aqui com seus filhos? Você deve equipar seus filhos para que vivam e atuem em uma cultura que abandonou o conhecimento de Deus. Se ensiná-los a usarem suas habilidades, aptidões, talentos e inteligência para fazerem suas vidas melhores, sem referência a Deus, você os distancia dele. Se seus objetivos são outros, além de a finalidade principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre, você os ensina a atuarem na sociedade segundo as condições dela. Como faremos isso? Cedemos aos seus objetivos e vontades. Ensinamo-lhes a deleitarem sua alma indo a lugares e tendo atividades. Procuramos satisfazer seus desejos por emoções. Enchemos suas jovens vidas com atividades que distanciam de Deus. Damos-lhes bens materiais e nos alegramos quando deleitam-se em nossas posses. Então, esperamos que, de alguma forma, no decorrer dos anos, percebam que a vida abundante se acha somente em conhecer e servir a Deus. Em termos de orientação religiosa, estamos treinando-os na idolatria do materialismo. Anos gastos em negar a importância de uma profunda convicção na verdade da Escritura não desenvolverão uma piedade santa durante a adolescência ou no início de sua vida adulta. Não é de admirar que percamos nossos filhos. Nós os perdemos porque falhamos em pensar claramente sobre a finalidade principal do homem. A finalidade principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo dele para sempre. Portanto, seus objetivos em cada circunstância precisa ser o de expor a visão bíblica diante de seus filhos. Desde os primeiros anos, deve ensiná-los a verem a si mesmos como criaturas feitas à imagem de Deus, criados para Deus. Necessitam aprender que só encontrarão a si mesmos se encontrarem a Deus. Seu filho deve crescer no entendimento de que uma vida real é experimentada ao colocar-se diante de Deus, dizendo: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Salmo 73, 25. Se é isto o que deseja para seus filhos, então assegure-se de que o conteúdo do dia a dia se encaixe nesse objetivo. Mensagens duvidosas. O Salmo 36 afirma que é somente na luz de Deus que vemos a luz. Porém, apresentamos um mundo diferente aos nossos filhos. Em nossa tentativa de ajudá-los a se adaptarem à cultura que não conhecem a Deus, estabelecemos objetivos e modos de resolver os problemas da vida que não são bíblicos. De fato, nós os treinamos para não pensarem biblicamente. Estes padrões de pensamentos e hábitos de ação não bíblicos estão na contramão dos objetivos de uma pessoa que vive para a glória de Deus. Por exemplo, se você ensina a obedecer e a se comportar a fim de ser aprovado por você e pelos outros, apresenta um objetivo não bíblico. Deus afirma que devemos fazer todas as coisas para a sua glória, porque os seus olhos estão sobre nós e ele é o recompensador dos justos. As pessoas gostam de uma criança obediente, mas não se pode tornar o benefício secundário da obediência a razão principal para a obediência. Outro exemplo pode ser útil. Que conselho você dá ao seu filho quando ele se defronta com uma criança agressiva na escola? Muitos pais aconselhariam seus filhos que respondessem como o dente por dente, que seguissem o padrão de retribuir o mal com o mal. Outros ensinam seus filhos a ignorar barra pesada. Mas esses conselhos são bíblicos? De fato, não. Deus nos instruiu a retribuir o mal com o bem e a confiar-nos ao cuidado protetor de um Deus que diz: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei. Romanos 12, 19. O conselho bíblico leva a criança a confiar-se ao cuidado e à proteção de Deus. Ensina a ser sensível com a necessidade do ofensor.
Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Romanos 12, 20. A sabedoria bíblica ajuda a criança a lembrar que Deus ordena abençoar os que nos amaldiçoam. Em resumo, é o tipo de conselho que só funciona à luz da revelação bíblica, pois dirige a criança a Deus e não aos próprios recursos. No próximo capítulo, vamos pensar novamente a respeito desses objetivos à luz da finalidade principal do homem. Aplicação prática. 1. Como você define o sucesso? Como seu filho completaria essa frase? O que mamãe e papai esperam de mim é? 2. Se você está pressionado e sendo derrotado pelas práticas que exemplifiquei como objetivos não bíblicos, quais objetivos não bíblicos influenciam a criação de seus filhos mais adversamente? 3. Lembre-se, você é uma influência formativa para seus filhos. O que motiva a sua vida? O que impulsiona você no seu dia a dia? O que você teme, ama ou deixa ansioso? Quais são os valores ensinados em sua casa? 4. Assim como Israel no Velho Testamento, você é afetado pela cultura ao seu redor. De que maneira e cultura influenciou sua visão de criar filhos e seus objetivos para com eles? Você está em harmonia com a ideia de viver para a glória de Deus? Este pensamento pulsa dentro de você ou é apenas uma ideia religiosa banal? 6. Quais são os métodos sutis que você é tentado a ensinar a seus filhos a viverem na sociedade sob condição que esta impõe? 7. Que mensagens duvidosas você envia a seus filhos? Por exemplo, o que me importa é que você faça o melhor que puder, versus não quero ver mais um C em seu boletim escolar. A vida não consiste na abundância de posses, versus você nem imagina o que eu comprei para você. O pastoreio espiritual verdadeiro é uma questão de nutrir e não apenas de gastar energias para salvá-los. Como isso afeta suas atividades com seus filhos? 9. As regras familiares faladas e não pronunciadas são consistentes com a verdadeira espiritualidade? Estimula a viver para a glória de Deus?